Let's open up our Bibles to Romans chapter 3. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 3. And while you're opening up your Bibles, I would just like to share what a great privilege it is for me to be here with you in Brazil. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu só gostaria de compartilhar o que privilégio para mim estar aqui no Brasil. I've been here for a while this evening and outside just walking back and forth. Eu cheguei aqui um bom tempo antes da mensagem e estava andando lá fora, para lá e para cá. And listening to the sermon. E ouvindo a mensagem. I understood parts of it because I speak Spanish. Eu entendi parte da mensagem porque eu falo espanhol. I heard Adoniah Judson many times. Eu ouvi Adoniran Judson muitas vezes. And I know it was about missions. E eu sei que era sobre missões. And let me share with you. E deixa eu compartilhar com vocês. Don't waste your life. Não desperdice a sua vida. In the words of our beloved Dr. John Piper, don't waste your life. Nas palavras do nosso amado irmão John Piper, não jogue a sua vida fora. There is so much that can be done in this world. Tem tanto que pode ser feito neste mundo. The sovereignty of God does not make us passive. A soberania de Deus não nos faz passivos. But let me say something else. Mas deixa eu dizer uma outra coisa. Although I want you to go, embora eu queira que você vá, you must not go. Você não deve ir. Unless you're qualified to go. A não ser que você seja qualificado para ir. The Great Commission is principally a theological endeavor. A grande comissão é primariamente uma tarefa teológica. It is not about sending missionaries. Não tem a ver com enviar missionários. It's about sending God's truth through missionaries. Tem a ver com enviar a verdade de Deus por intermédio de missionários. If you're going to go out into the world, se você vai sair aí pelo mundo, you must go carrying God's seed. God's seed. God's seed. Você tem que carregar a semente de Deus. You must know how to study the scriptures. Você tem que saber como estudar as escrituras. How to preach the scriptures. Como pregar as escrituras. And to teach others to do the same. E ensinar outros a fazer a mesma coisa. The missionary must be a proclaimer. O missionário tem que ser um proclamador. But he must also be a scribe. Mas ele também tem que ser um escriba. Teaching men the word of truth. Ensinando as pessoas sobre a verdade. And of all messages in the gospel, of all messages in missions, e de todas as mensagens sobre missões, the greatest, a maior delas, is the gospel of Jesus Christ. É o evangelho de Cristo Jesus. Now last night I preached very hard. Ontem à noite eu fui duro na minha pregação. We heard some very bad news. A gente ouviu algumas notícias muito ruins. It was absolutely necessary. Mas era absolutamente necessário. Because unless you understand the moral depravity of man, porque a não ser que você entenda a depravação moral dos homens, you cannot appreciate the grace of God. Você não consegue apreciar a graça de Deus. And you cannot fully comprehend what Christ has done for us on the cross of Calvary. E você não consegue compreender plenamente o que Deus fez por nós na cruz do Calvário. We're going to continue our study tonight. Então nós vamos continuar o nosso estudo hoje à noite. We'll read in Romans 3:23. A gente vai ler a partir de Romanos 3, verso 23 through 27. Até o 27. Eu vou fazer a leitura. Romanos 3, a partir do verso 23 até o 27. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância? Foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Last night we studied Romans 23.
Ontem à noite nós estudamos Romanos 3:23. For all have sinned. Pois todos pecaram. When we preach the gospel, Quando a gente prega o evangelho, we cannot simply tell people that they have sinned, a gente não pode simplesmente dizer para elas que elas pecaram, because we live in a world that loves sin. porque a gente vive num mundo que ama pecado. We live in a world that seeks to promote sin. Nós vivemos num mundo que vive promovendo o pecado. We live in a world that boasts about its sin. É um mundo que se orgulha de ser um mundo pecaminoso. So if someone agrees that they are a sinner, Então, se uma pessoa concorda que ela é pecadora, does not mean they have repented. não significa que elas se arrependeram. It does not mean they have grasped anything about what sin truly is. Não significa que elas realmente compreenderam o que os pecados significa. For them to properly do that, Para que eles entendam devidamente, the Spirit of God must regenerate their heart. o Espírito de Deus tem que regenerar o coração He deles. must illumine their mind. A sua mente tem que ser iluminada. It is a sovereign work of God. E é uma obra soberana de Deus. But that sovereign God uses us to communicate the gospel. Mas aquele Deus soberano nos usa para comunicar o evangelho. And we must communicate certain truths so that people can understand what sin is. Mas nós temos então que compreender algumas verdades para que as pessoas entendam o que é pecado. And the truth that most exposes sin as sin E a verdade que mais expõe o pecado como pecado is the revelation of the attributes of God. é a revelação dos atributos de Deus. That's why I last night spoke so much about the need to study God's attributes. É por isso que ontem à noite eu falei tanto sobre a necessidade de estudar os atributos de Deus. Because it is only in the light of His holy person that we can understand the darkness of sin. Porque é somente à luz da sua santidade, da sua pessoa santa, que nós podemos entender quão negra é a situação do pecado. And understand why Jesus died. E entender por que Jesus Cristo morreu. Now we've spoken about the sin of man. A gente falou já sobre o pecado do homem. Now let's talk for just a moment about God's response to that. Agora vamos falar por um instante sobre a resposta de Deus Now a isso. I'm going to say some things that may seem quite unusual to you. Talvez eu vá dizer algumas coisas que são um pouco estranhas, ímpares para você. But they're biblical, Mas elas são bíblicas, they're orthodox, elas são they're ortodoxas, found throughout church history. elas são encontradas no decorrer da história da igreja. It's the word of God. É a palavra de Deus. But before I do, let me say this. Mas antes de fazê-lo, deixe-me dizer o seguinte: God is love. Deus é amor. And there is no way any preacher in heaven or earth can exaggerate that truth. E não há pregador no céu e na terra que possa exagerar essa verdade. The love of God goes beyond anything that anyone could ever explain. O amor de Deus vai mais longe do que qualquer um poderia explicar. But you must understand, God is not just love. Mas você tem que entender que Deus não é só amor. God is holy. Deus também é santo. God is righteous. Deus também é justo. And all those things dwell in perfect harmony in His person. E essas coisas, elas estão em perfeita harmonia na sua pessoa. And that is the reason why Jesus died. E essa é a razão de Jesus Cristo ter morrido. Let me explain to you. Deixa eu explicar isso a você. I have often heard evangelists say this. Frequentemente eu ouço evangelistas dizerem o seguinte: Instead of demonstrating His righteousness toward you, ao invés de demonstrar a sua justiça em direção a você ou para com você, God demonstrated His love. Deus demonstrou o seu amor. Now that sounds very good, doesn't it? Parece que soa muito bem essa frase, né? But it is very, very wrong. Mas ela é muito, muito errada. God cannot deny His righteousness in order to show love to you. Deus não pode negar a sua justiça para mostrar o seu amor para contigo. God cannot forget about His holiness in order to save you. Ele não pode esquecer da sua santidade com o propósito de te salvar. God must be righteous. Deus tem que ser justo In the midst of His love. em meio ao seu amor.
And I want you to know God is love. E eu queria que você soubesse que Deus é amor. But He is holy. Mas Ele é santo. And because He is holy, E porque Ele é santo, He hates sin. Ele odeia pecado. And because He is righteous, He must judge sin. E porque Ele é justo, Ele precisa julgar o pecado. And that is another truth you must understand in order to understand the gospel. E esta é uma outra verdade que você tem que compreender a fim de compreender e entender o Evangelho. Now I want you to go to the book of Psalms for just a moment. Eu quero que você volte sua Bíblia lá para o livro dos Salmos por um instante. I want you to go to chapter 5. Vá para Salmos capítulo 5. Salmo de número 5. Many times evangelists will say this: Muitas vezes evangelistas dirão o seguinte: God loves the sinner but hates the sin. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. There is some truth in that, Existe um pouco de verdade nisso, but it is also very dangerous. mas também é muito perigoso. Essa frase é perigosa And it can lead you to great misinterpretation. e pode levar você a interpretações errôneas. Let's look at what the Bible says. Vamos ver o que a Bíblia diz. Psalms chapter 5, Salmo, o 5º Salmo, verse 4 and 5. versos 4 e 5. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Now look at that last phrase. Look in the Bible, look at it. Observe a última frase, olhe na sua Bíblia, a última frase que foi lida. What does it say? O que diz? Does it say that God loves the sinner and hates the sin? Lá diz que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado? Or does it say that God abhors the sinner also? Ou diz que Deus abomina o pecador também? That's what it says. É o que está dito aqui. Now look at it. Dá uma olhada. You've got to realize this. Você tem que observar o que está no texto. Now, you use a word that means abhor. Você usa uma palavra, como está aqui na Bíblia, que But- significa aborrece. But don't think that that word is not as strong as hate. Mas não pense que essa palavra não é tão forte quanto odiar. It is even stronger. É mais forte do que odiar. God shows His hatred toward the sinner. Deus demonstrou a sua ira, o seu ódio para com o pecador. God abhors the sinner. Deus odeia e abomina o pecador. Now you may say to me, Você pode dizer para mim: but Brother Paul, what about John 3:16? ah, irmão Paul, e João 3,16? God so loved the world, Deus amou o mundo and the world is full of sinners. e o mundo está cheio de pecadores. My answer to that, Minha resposta a isso: John 3:16 is in the Bible, João 3,16 está na Bíblia and it is true. e é verdadeira. But so is Psalms 5:5. Mas o Salmo 5 também está na Bíblia e é verdadeiro. And you need to figure this out. E você tem que entender como é que essas coisas How combinam. is it that the Bible can say God loves sinners, Como é que a Bíblia pode dizer que Deus ama pecadores and yet at the same time can say that God's hatred is manifested towards sinners? e também dizer que a ira e o ódio de Deus é manifestado a pecadores? See, that's what we mean by studying the scripture É isso que eu quero dizer quando eu falo assim que a gente tem que estudar as Escrituras and not just looking at one side of God. e não simplesmente olhar um lado de Deus. Do you know what false prophets do? Sabe o que os falsos profetas fazem? What they say may even be the truth. O que eles dizem pode até ser verdadeiro. The problem is this: O problema é o seguinte: they don't tell you the whole truth. eles não dizem toda a verdade para você. And so they talk about God is love, God is love, God is love. Então eles falam Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. And that is true. E isso é verdadeiro. But God is holy, holy, holy. Mas Deus também é santo, santo, santo. It is true that God saves sinners. É verdade que Deus salva pecadores, But it is also true that He condemns them to hell. mas também é verdadeiro que Ele os condena ao inferno. Do you see that? Você percebe isso? Now, what is this text saying? Então o que esse texto está dizendo? First of all, let's look at hatred. Vamos olhar primeiro para essa ideia de ódio. Now, God's hatred is not like ours. O ódio de Deus não é como o nosso. It is pure and holy and just. Ele é puro, santo e justo. But we can use a human illustration. Mas a gente pode usar uma ilustração humana. Someone told me one time, God cannot hate.
Alguém uma vez me disse: Deus não pode odiar, because God is love. porque Deus é amor. And my answer was E a this: minha resposta foi a seguinte: God is love, Deus é amor, therefore he must hate. então Ele tem que odiar. Let me ask you a question. Deixa eu fazer uma pergunta a Do você. you love the Jewish nation? Você ama a nação judaica? If you love the Jewish nation, you cannot be neutral about the Holocaust. Se você ama a nação judaica, então você não pode ficar neutro em relação ao holocausto. You must hate it Você tem que odiá-lo with a fiery passion. com uma paixão efervescente. The slavery of Africans O tráfico de escravos na África, during the colonial period. durante o período colonial. If you truly love Africans, Se você realmente ama os africanos, you must hate slavery. você tem que odiar o tráfico de escravos. Do you love children? Você ama crianças? You must hate abortion. Então você tem que odiar o aborto. God loves righteousness. Deus ama justiça. He delights in righteousness. Ele tem deleite naquilo que é reto. And he delights in those who do righteousness. E Ele tem deleite naqueles que praticam o que é justo. But his abhorrence, Mas o seu ódio, his wrath, a sua ira, is against the sinner. é contra o pecador. And you say, well, Brother Paul, how does it work? Meu irmão Paul, como é que funciona? Me explica. Let me give you this illustration. Deixa eu ilustrar assim. If you're here tonight Se você está aqui hoje à noite and you have rejected Christ over and over and over, e você rejeitou a Cristo de novo e de novo e de novo, or you have a superficial kind of Christianity, ou você tem um cristianismo bem superficial, you believe in Jesus, você crê em Jesus, but you live like the devil, mas você vive que nem o diabo and everything is okay. e tudo muito bem. I want you to know Eu quero que você saiba that the wrath of God burns against you even tonight. que a ira de Deus está queimando em relação a você hoje à His noite. holy hatred against unrighteousness, A sua santa ira contra a injustiça, it burns against you. ela ferve contra você. But here's what happens. Mas eis o que acontece. The mercy of God. A misericórdia de Deus, With one hand, the mercy of God holds back his anger. com uma mão, a misericórdia de Deus segura a sua ira. And with the other hand, the mercy of God calls you to come. E com a outra mão, a misericórdia de Deus chama você para vir até Ele. But make no mistake, Mas não erre, one day, um dia, God will pull back his hand of mercy from you. essa mão vai ser recolhida. And he will pull back his hand of mercy that restrains his wrath. E a mão que segura a ira também vai ser recolhida. And there will be nothing left for you E não vai ter mais nada para você, except the holy hatred of God against your evil. a não ser a santa ira de Deus contra o mal que você pratica. That's what this text means. É isso que esse texto significa. Now the marvel of this is Agora, a surpresa nisso aqui é o seguinte: he should not restrain his wrath. ele não deveria segurar a sua ira. He should pour it out on all of us right now. Ele deveria derramá-la sobre nós agora. But the fact he does restrain his wrath Mas o fato dele restringi-la is a demonstration of his love toward the sinner. é uma demonstração do seu amor para com o pecador. Some of you have heard the gospel over and over and over, Alguns de vocês já ouviram o evangelho tantas vezes, de novo, and you have not feared God. e você não teme a Deus. You have not repented. Você não se arrependeu. You have not trusted in Christ. Você não confiou em Cristo. Or you prayed a prayer one time and that's it. Ou talvez você fez aquela oração de conversão e depois mais nada. And you think you're E saved, você acha que está salvo, although your life proves otherwise. mas a sua vida prova o contrário. The wrath of God, A ira de Deus, it's real. ela é real. And if I love you, E se eu amo você, I must tell you. eu tenho que dizer a você. Now I want us to look at another passage. Agora eu quero olhar uma outra passagem. If I had
$1 for every time I've heard an evangelist say this, I'd be a millionaire. Se eu ganhasse $1 por toda vez que eu ouvisse um evangelista dizer o que eu vou dizer agora, eu estaria milionário. The evangelist stands up in front of a crowd like this. O evangelista se coloca diante de uma multidão como essa, And this is what he says. e eis o que ele diz. The first thing I want to tell you A primeira coisa que eu quero dizer a vocês is that God is not angry with you. é que Deus não está irado com você. Well, let me tell you something. Deixa eu dizer uma coisa para você. The first thing I want to tell you, A primeira coisa que eu quero dizer para você, if you are outside of Jesus Christ, se você está fora de Jesus Cristo, God is angry with you. Deus está irado com você. I hear evangelists try to tell the people, God is not an angry God. Eu ouço os evangelistas dizerem assim: Deus não é um Deus iracundo. I want to tell you that He is. Eu quero dizer para você que Ele é um Deus de And ira, I'm sim. going to use the scriptures to prove E it. eu vou usar as escrituras para provar isso. Go to Psalms chapter 7, Vai para o capítulo 7 de Salmos, verse 11. verso 11. Salmos 7, verso 11 diz assim: Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. What does the Bible say? Olha o que a Bíblia diz. That He has indignation every day. Ele sente indignação todos os dias. Now you say, but I thought He was a loving God. Aí você diz assim: mas eu achei que Ele era um Deus de amor. He is a loving God. Ele é um Deus de amor. And that is the reason for His indignation. E é por isso que Ele fica indignado. Let me explain to you Deixa eu explicar something very, very important. algo muito importante. You get angry when you hear these things about God. Você fica irado quando você ouve essas coisas sobre Deus. You say God has no right to be this way. Você fala assim: ah, Deus não tem direito de ser assim. But you believe you have the right to be this way. Mas você crê que você tem o direito de ser assim. Listen to this illustration. Então ouça essa ilustração. Let's say that one morning you buy a newspaper Vamos supor que numa manhã você compra um jornal here in this city, nessa cidade and you read on the front page e você lê lá na primeira página that a little girl that was lost 5 years ago, de que uma garotinha que foi perdida há 5 anos atrás, when she was 5 years old, quando ela tinha 5 anos de idade, she's been found ela foi encontrada dead, morta, tortured. torturada. She had been locked in the basement of an old man Ela foi trancada num porão de um homem velho who tortured her every day of her life que a torturou todos os dias da vidinha dela, until finally her little life expired. até que a vidinha dela finalmente expirou. Now you tell me, Agora você diz pra mim, when you read that, quando você lê uma coisa dessa, are you neutral? você fica neutro? If you are, Se você ficar neutro, you're just as much a monster as that man. você é tão monstruoso quanto aquele homem. You're not neutral. Você não fica neutro. You are full of righteous indignation. Você fica cheio de ira justa. Something must be done. Alguma coisa precisa ser feita. If you did not feel that way, Se você não se sentisse assim, you would not be a righteous person. você não seria uma pessoa correta. Look at God. Olha para Deus. He cannot tolerate one sin, Ele não pode tolerar um pecado sequer. and yet He sees countless sins committed every day. E no entanto, Ele vê inúmeros pecados cometidos todos os dias. Countless murders, Muitos assassinatos, countless rapes, inúmeros estupros, countless abuse, inúmeros abusos, countless lies, inúmeras mentiras, constant friction between friends and husbands and wives, constante fricção e atrito entre marido e mulher e amigos. He looks in and sees the corruption of your heart. Ele vê a corrupção do seu coração. When a girl walks by you, Quando uma garota passa na sua a frente, girl that He made, uma garota que Ele that fez, belongs to Him, que pertence a Ele, that He loves, que Ele ama, and you look at her e você olha para ela like she was an object for your own lust, como se ela fosse objeto da sua própria lascívia. and God's indignation burns. E a indignação de Deus ferve. And if you die without Jesus E Christ, se você morrer sem Jesus Cristo, you will stand before Him você vai se colocar diante dele and you will
melt in his judgment. E você vai derreter diante do juízo dele. Like a little wax figurine before a blast furnace. Como se você fosse feito de cera diante de uma fornalha. And he will not spare you. E ele não vai poupar você. Is God love? Deus é amor? Yes. Sim. I have a daughter. Eu tenho uma filhinha. She is 6 years old. Ela tem 6 anos de idade. She looks just like her mother. Ela é exatamente a cara da mãe dela. She is so precious to me. Ela é tão preciosa para mim. You should always treat her very nice. Você tem que tratá-la sempre muito bem. Because you do not want my wrath to burn against you. Porque você não quer a minha ira fervendo contra você. And every father in this place could say the same thing. E todo pai nesse recinto poderia dizer a mesma coisa. This is God's world. Esse é o mundo de Deus. These are God's people. Esse aqui é o povo de Deus. We were made for God's glory. Nós fomos feitos para a glória dele. And the only thing we have done consistently E a única coisa que nós fazemos consistentemente is offend his glory é ofender a glória dele and break every one of his laws. e quebrar todas as suas leis. Think about that. Pense nisso. Now look what else this text says. Olha o que mais esse texto fala. Verse 12. Verso 12. Look what it says. Observe o que ele diz. These are verses that you never hear in many of these churches. Esses são versos que muitas vezes ninguém nunca lê nas igrejas. If a man does not repent, he will sharpen his sword. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. I want you to imagine for a moment an omnipotent God Eu quero que você imagine por um instante um Deus onipotente seated upon the throne, sentado no trono, looking at your rebellion against him. olhando para a sua rebelião contra ele. You have rejected Christ, Você rejeitou a Cristo, you walk your own way, você anda nos seus próprios and caminhos he looks at every thought of your heart. e ele olha e observa cada pensamento do seu And coração. as he's sitting there, E enquanto ele senta lá, he's sharpening his sword, ele está afiando a espada dele, thinking about you. pensando em você. That if you do not repent, De tal forma que se você não se arrepender, he will sharpen it more ele vai afiá-la mais, until it is time to use it. até chegar a hora de usá-la. There comes a moment in everyone's life, Tem um momento na vida de todo mundo. if you are rejecting God, Se você está rejeitando a Deus constantemente, that the bell rings de que tem um momento em que o sino toca and it's over. e aí acabou. There's nothing left for you but God's judgment. Não tem mais nada para você a não ser o juízo de Deus. He says he has bent his bow and made it ready. E o texto fala que ele já armou o arco e tem no pronto. I make bows. Eu faço arcos. I make bows that are very hard to pull back. Eu faço arcos que são muito difíceis de puxar. If you can pull back one of my bows Se você conseguir envergar um dos meus arcos and you send it toward a very large deer, e você mirar num veado bem grande, that arrow may go completely through that deer and keep going. talvez aquela flecha possa perfurar e ultrapassar o corpo daquele Now that's veado. just a man. Agora esse é um arco de um homem. But God says he's pulled back his bow. Mas esse texto fala que Deus puxou e envergou o arco dele. Now there's another thing I want you to understand. Quero que você entenda mais uma coisa. When you are hunting, Quando você está caçando, you have to have perfect timing. você tem que ter o tempo certo. If the animal walks in front of you Se o animal passa na sua frente and you pull back your bow, e você puxa o seu arco, you can only hold it for a few seconds você só consegue segurá-lo por alguns segundos, because your hand starts to tremble. porque a sua mão começa a trepidar. The weight is too much. O peso é muito grande. That's the way the Puritans described the judgment of God. É assim que os puritanos descreviam o juízo de If you Deus. continue in your rebellion against him, Se você continuar a sua rebelião contra he ele, has pulled back his bow. e ele já envergou o seu arco, And as each moment ticks, e cada momento vai passando, his hand trembles. a sua mão trepida. At any moment, Em he'll let it qualquer go. momento ele vai soltar. And when he lets it go, E quando ele solta, it's over. acabou. Look what it says in verse 13. Olha o que diz no verso 13. Go ahead and read it, brother. Para ele
preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. If you study the Roman armies, Se você já estudou os exércitos romanos, they were fearless, eles botavam medo nos outros. except with regard to one thing. E eles não tinham medo de nada a não ser uma coisa. It is said in some of the annals of history É dito em alguns dos anais da história that the most disciplined Roman army, de que o exército romano mais disciplinado, the moment they saw flaming arrows coming toward them, no momento em que eles viam os dardos inflamados chegando em sua direção, they would literally fall apart. eles simplesmente se desfaziam. So what you see here is that God is not to be played with. Então a ideia é de que não se brinca com Deus. He is love. Ele é amor. He is love. Ele é amor. But do not presume upon his love, Mas não abuse do seu amor, because he is holy. porque Ele é santo, He is righteous. Ele é justo, And he will judge the world. e Ele vai julgar o mundo. And he will judge the world in such a way E Ele vai julgar o mundo de tal forma that the greatest men of this earth, de que os maiores homens dessa they terra, will cry out for the mountains to fall upon them, eles vão pedir para os montes caírem sobre eles, to hide them from the wrath of the Lamb. para escondê-los da ira do Cordeiro. Now I want us to go back to Romans. Agora eu quero que você volte para Romanos. Verse 23. Verso 23, Romanos 3, 23. For all have sinned and fall short of the glory of God. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Now look in verse 24. Agora veja o verso 24. He's speaking here about the Christian. Ele está falando aqui do cristão. The Christian lives in an entirely different O context. cristão vive num contexto completamente diferente. It says here in verse 24, being justified. No verso 24 fala, sendo justificados. That the Christian Que o cristão, stands before God justified. ele permanece, ele fica diante de Deus justificado. Now what does that O mean? que isso significa? It's a legal term, É um termo legal. and it means this, E significa o seguinte, that the Christian que o cristão standing before God, que está perante Deus, a legal declaration has been made from the throne of God. uma declaração legal foi feita a partir do trono de Deus. God considers this Christian to be perfectly right with him. Deus considera esse cristão como perfeitamente correto perante Ele. And E he treats the Christian as right with him. Ele trata o cristão como sendo correto What is com ele. justification? Então o que é justificação? God legally declares the Christian to be right with him. Ele legalmente declara o cristão como estando correto perante Ele, Perfectly and completely right. perfeitamente justo. And he treats him that way. E Ele o trata como se fosse justo, como sendo justo. I am going to share with you what I believe to be the most important truth that I'm going to share with you in this entire conference. Eu vou compartilhar com vocês agora o que eu creio ser a maior verdade que eu vou dizer a vocês nessa conferência. I believe it's the greatest truth in all the scripture. Eu creio que é a maior verdade em todas as escrituras. I believe it's what the entire Bible was written about. Eu acho que a Bíblia inteira foi escrita sobre isso. I believe it is the only way you can correctly understand the cross. Eu acho que é a única maneira de você entender a cruz corretamente. It comes in the form of a problem Ela vem no formato de um problema or a dilemma. ou um dilema. A dilemma is a problem that seems to have no appropriate solution. O dilema é um problema que aparentemente não tem solução adequada. Here's the problem. Eis o problema. Now listen. Escute. If God is just, Se Deus é justo, he cannot
justify you. Ele não pode justificar você. If God is just, Se Deus é justo, He cannot forgive you. Ele não pode perdoar você. Now I want you to keep listening. Eu quero que você continue This ouvindo. is so important Isso aqui é muito importante, because it explains the cross. porque explica a cruz. The great question in all the Bible is this: A grande pergunta em toda a Bíblia é a seguinte: if God is truly righteous, se Deus é verdadeiramente santo e justo, He must judge the wicked. Ele tem que julgar o ímpio. Every one of the wicked. Cada ímpio, sem exceção. For every sin they've ever committed. Por cada pecado que cometeram. If He does not do that, Se Ele não fizer isso, if He justifies them, se Ele os justifica, then He is no longer just. aí Ele não é mais justo. That is the greatest problem in all the Bible. Esse é o grande problema em toda a Escritura. Now let me give you an illustration. Deixa eu dar uma ilustração. Let's say that you go to your home Vamos supor que você vá para a sua casa and you find your entire family murdered on the floor. e você encontra a sua família inteira assassinada lá no chão. And the murderer is standing over them with bloody hands. E o assassino está lá diante de você com mãos sanguinolentas. And you grab him and throw him to the ground and tie him up. E você pega ele, lança ele no chão e o amarra. And you call the police. E você chama a polícia. And the police come and take him away. E a polícia chega e o leva. And then it is time for him to stand before the judge. E aí chegou o momento dele permanecer dele ficar diante do juiz. Everyone in this city is in the courtroom. Todo mundo na cidade está lá no tribunal. They want to know what is the judge going to do. Eles querem saber o que o juiz vai fazer. And the judge looks down at the man E aí o juiz olha para o homem who is guilty, que é culpado, who murdered your entire family. que matou toda a sua família. And this is what he says. E isso é o que ele diz: I'm a very loving judge. eu sou um juiz muito amoroso. I'm slow to anger. Eu sou tardio em And irar. I'm full of E compassion. eu sou cheio de compaixão. Therefore, Portanto, I forgive you. eu te perdoo. You're free to go. Você está livre para ir. What would be your response? Qual seria a sua resposta? Would you say, "Oh, that's wonderful"? Você diria assim: que coisa linda, Is that what you maravilhosa. would do? É isso que você faria? What would be the response Qual of the seria a sua people? resposta diante do mal? Would they say, "Oh, that's wonderful"? Você diria assim: ai, que coisa linda. What magnificent love. Que amor magnífico. That's not what you would do. Você não faria isso. You would say this: Você diria o seguinte: that judge aquele juiz is more corrupt é mais corrupto than the criminal that he has set free. do que o criminoso que ele acabou de libertar. A judge must do justice. Um juiz precisa fazer o que é justo. Must act with perfect Ele righteousness. precisa agir com perfeita Now let's justiça. go back to our problem. Agora vamos voltar para o problema. If God is Se just, Deus é justo, how can he forgive you como é que ele pode perdoar você and still be just? e ainda assim ser justo? Justice demands your death. Justiça exige a sua morte. And if God simply pardons your sin, E se Deus simplesmente perdoa o seu pecado, he is not just. ele não é justo. Now what's the solution? Então qual é a solução? Well, let's just look at this problem first. Vamos olhar para o problema primeiro. Let's go to the book of Proverbs, Vamos para o livro de Provérbios, chapter 17. capítulo 17. Chapter 17, verse 15. Capítulo 17, verso 15. Now before we read this, Antes de lermos isso, let's remember Romans 3. vamos nos lembrar de Romanos 3. Romans 23, all men are sinners. Romanos 3, 23, todos pecaram. Romans 24, Romanos 24, God justifies wicked sinners. Deus justifica os pecadores ímpios. But now look at verse 15. Agora olha para o verso 15. He who justifies the wicked and he who condemns the righteous, both of them alike are an abomination to the Lord. Provérbios 17, 15 diz assim: o que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Look what it's saying. Veja o que está dizendo.
anyone who justifies a wicked person Qualquer pessoa que justifica uma outra ímpia is an abomination to the Lord. é uma abominação ao Senhor. That's the strongest word in the scriptures. Essa é a palavra mais dura e forte das Escrituras. So God hates all those who justify the wicked. Então Deus abomina todos os que justificam os ímpios. And yet what is the Christian message? E qual é a mensagem cristã? God justifies the wicked. De que Deus justifica o ímpio. Do you see the problem? Você vê o problema? Keep it in mind. Mantenha isso em mente. Because this is the heart of the gospel. Porque esse é o coração do Evangelho. Now let's go to Exodus, Agora vai para Êxodo, chapter 34. capítulo 34. We're going to see the problem in a different light. A gente vai ver o problema numa luz diferente. Exodus 34, Êxodo 34, verse 5. verso 5. Read verse 5. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. Read 6. Verso 6: E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais dos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. This is one of the greatest revelations of God in the Old Testament. Essa é uma das grandes revelações de Deus no Antigo Testamento. God comes down and proclaims himself. Deus desce e se revela. Let's look at what he says. E veja o que ele diz. He says in verse 6, the Lord God, compassionate and gracious, slow to anger and abounding in loving kindness and truth, who keeps loving kindness for thousands. Fala que ele é clemente, verso 6, que o Senhor Deus é compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações. This is wonderful. Isso é maravilhoso. Isn't it wonderful to know that there's a God like that? Não é maravilhoso saber que temos um Deus assim? Well, let's go on. Vamos continuar. And it says this, E diz o seguinte: who forgives iniquity, transgression, and sin. que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Now what's going on here? O que está acontecendo aqui? You need to understand Hebrew literature. Você tem que entender a literatura hebraica. What he's doing is this. O que ele está fazendo é o seguinte: He's heaping one term upon another ele está colocando um termo em cima do outro, acrescentando termos, in order to emphasize a central truth. para enfatizar uma verdade central. God forgives all types and kinds of sin. Deus perdoa todos os tipos de pecados. Isn't that wonderful? Não é maravilhoso? Every kind of sin. Todo tipo de pecado. It doesn't matter what you've done. Não importa o que você fez. It doesn't matter what crime you've committed. Não importa qual crime você The cometeu. God of the Bible is the God who can forgive it all. O Deus da Bíblia é o Deus que pode perdoar tudo. And that's the good news of the gospel. E essa é a boa nova do Evangelho. But now comes the problem. Mas aí vem o problema. Look in verse 7. Olha o verso 7. He forgives iniquity, transgression, and sin. Que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Yet, Ainda que he will by no means leave the guilty unpunished. ainda que não inocenta o culpado. Do you see the problem? Você vê o problema? On one hand, God is saying, I forgive all types and kinds of sin. Por um lado, Deus está dizendo: eu perdoo todo tipo de pecado. On the other hand, he says this, Por outro lado, ele diz o seguinte: I will punish everyone who has committed any type or kind of sin. eu vou punir cada um que cometeu qualquer tipo de pecado. Do you see the dilemma? Você vê o dilema? On one hand, he's saying, I forgive. Por um lado, ele diz: eu perdoo. On the other hand, he says, I will punish every sin that has ever been committed on this planet. Por outro lado, ele está dizendo: eu vou punir todo o pecado cometido neste planeta. Let's go to Psalms 32. Vá para Salmo 32.
Look at verse 1. Veja o verso 1. How blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Now look at that. Observe isso. God covers sin. Deus cobre pecado. What do you call a judge who covers up sin? O que você fala de um juiz que cobre pecado? Corrupt. Corrupto? We call it in English sweeping it under the rug. A gente fala no Brasil é varrer a poeira para debaixo do tapete. Yet look at what David is saying. Olha o que Davi está dizendo. He said the man is blessed Ele fala que o homem é bem-aventurado to have a God who covers his sin de ter um Deus que cobre o seu pecado and who does not impute to a person iniquity. e que não imputa à pessoa a iniquidade. You commit iniquity, Você comete iniquidade, but he considers it as though you didn't. mas ele considera como se você não tivesse cometido. You commit sin Você comete pecado and he covers it up. e ele cobre o Now pecado. here's the question. E aí a pergunta é a seguinte: How can God be just and do this? como é que Deus pode ser justo e fazer isso? How? Como? Do you see the problem? Você vê o problema? Do you see the problem? Você vê o problema? Now let's go to Micah. Agora vá para Miqueias. Micah chapter 7, Miqueias capítulo 7, right after Jonah. logo depois de Jonas. Chapter 7, Capítulo 7, verse 18. verso 18. Who is a God like you who pardons iniquity Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade and passes over the rebellious act of the remnant of his possession? e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? He does not retain his anger forever because he delights in unchanging love. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na Now misericórdia. here's the question. Agora a pergunta: How can God be just? como é que Deus pode ser justo? Where is his justice? Onde é que está a justiça If dele? this is what he's doing. Se é isso que ele está fazendo. Verse 19. Verso 19. He will again have compassion on us. He will tread our iniquities underfoot. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades, Yes, you will cast all their sins into the depths of the sea. e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Now, Agora, maybe some of you are thinking, talvez você esteja pensando: here's the answer. aqui está a resposta. God can forgive us Deus pode perdoar, because he treads our iniquity under his foot. porque Ele pisa na nossa iniquidade, And because he takes our iniquity and he throws it into the e sea. porque Ele pega o nosso pecado e Ele lança no mar. You're only halfway there. Não, você só chegou na metade. Now listen. Escute, He can forgive us Ele pode nos perdoar, because he tread our sins under his foot. porque Ele pisou debaixo dos seus pés os nossos pecados. Because he takes our sins and he casts them into the sea. E porque Ele pegou os nossos pecados e lançou no mar. But now you've got to understand how. Mas aí você tem que entender como. Now you listen to me. Então escute o que eu vou falar. If you've never listened to anything, you listen to me now. Se você nunca prestou atenção em qualquer outra coisa, preste atenção nisso agora. Christians will often say, God, he treaded my sins under his feet. Hallelujah. Cristãos frequentemente dizem: Deus pisou nos nossos pecados, aleluia. He took my sin and he threw it into the sea. Ele pegou os meus pecados e lançou no mar, Hallelujah. aleluia. And they do not understand what they're saying. E eles não entendem o que estão falando. He did tread your sins under his foot. Ele pisou nos seus pecados, He stomped them to powder. Ele os esmagou até virarem He pó. grinded them under the wrath and fury of his anger. Ele moeu cada um dos seus pecados. But before he did that, Mas antes de fazer he isso, placed your sin on his son. ele colocou o seu pecado no His seu filho. son bore your sin. O seu filho
carregou o seu pecado. And all the wrath of God that should have been poured out on you, E toda a ira de Deus que devia ter sido derramada em você, God poured out on His Son. Deus derramou sobre o seu filho. He crushed Him to powder under His wrath. Ele amassou e moeu o seu filho. And God did cast your sins into the sea. E Deus lançou sim os seus pecados But you lá no need to mar. understand, Mas você tem que entender, He placed your sins upon His Son. Ele colocou os seus pecados sobre o seu filho. And then He took His Son E Ele pegou o seu filho and He threw Him into the sea of His wrath, e Ele lançou no mar da sua ira. where He suffered for every sin you've ever committed. Pelo fato dele ter sofrido por cada pecado que você cometeu. How can God be just and yet forgive the sinner? Como é que Deus pode ser justo e perdoar o pecador? Because God became a man Porque Deus se fez homem and He lived a perfect life. e Ele viveu uma vida And perfeita. when He was on the cross, E quando Ele estava na cruz, He bore our filth. Ele carregou a nossa sujeira. He took our sin upon Himself. Ele tomou o nosso pecado sobre si. And then all the holy hatred against you, all the holy hatred of God, E toda a ira santa de Deus contra você, all of it that should be poured out on His people, tudo que devia ter sido derramado sobre o seu povo, it was poured out on His Son. foi derramada sobre o seu filho. He paid everything. Ele pagou por tudo. He can be just Ele pode ser justo, because He condemned us. porque Ele nos condenou, Then He took our place porque Ele assumiu o nosso lugar and He died for us. e Ele morreu por nós. That's what you must É understand. isso que você tem que entender. Now I want you just to think about something for a moment. Eu quero que você pense nisso por um instante. The relationship between Jonah and Jesus. A relação entre Jonas e Jesus. Jonah was in the bow of the boat. Jonas estava lá no fundo do barco Jesus was sleeping in the bow of the boat. e Jesus também estava lá no fundo da terra. A great storm came up with Jonah. Uma grande tempestade atingiu o barco de Jonas. A great storm came up with Jesus. Uma grande tempestade atingiu a Jesus Cristo. Now when that happened, Quando isso aconteceu, those disciples aqueles discípulos were maybe thinking this: talvez estivessem pensando o seguinte: all of our leaders say he's a false prophet. todos os nossos líderes dizem que ele é um falso profeta. All the religious people say he's a disobedient prophet. Todos os nossos líderes dizem que ele é um profeta desobediente. And now he's in a boat just like Jonah. E agora ele está num barco que nem Jonas. And the sea is raging. E o mar está balançando e chacoalhando. Maybe they began to doubt. Talvez eles começaram a duvidar. Go back to Jonah. Volte para Jonas. The sea was raging. O mar estava It was- turbulento. It was going to engulf all the men in that boat. Iria engolir todos os homens naquele And barco. so what did they do? Então o que eles fizeram? They took guilty Jonah Eles pegaram o culpado and Jonas they threw him into the e sea. eles lançaram Jonas no mar. And the wrath of God was calm. E a ira de Deus acalmou. But with Jesus, Mas com Jesus, he walks out. ele sai He says, "Be still." e ele fala assim para o mar: And it was. paz. E o mar se acalmou. But then, Mas aí, on that cross, naquela cruz, it is as though Jesus Christ himself took our sins upon é himself. como se Cristo tivesse realmente tomado os nossos pecados sobre si. And seeing the raging sea of God's wrath against us, E olhando para o turbulento mar da ira de Deus sobre nós, although he had no sin, embora ele não tivesse he pecado, was made sin for us. ele se fez pecado por nós. And he threw himself into that wrath. E ele se lançou sobre aquela ira. And he calmed it. E ele acalmou aquela ira. Here's what you need to É understand. isso que você tem que entender. There are many people that say the things I'm saying, Tem muitas pessoas que dizem as coisas que eu estou dizendo, but they make a terrible mistake. mas eles cometem um erro terrível. This is what they say: É isso que eles dizem. that God cannot just forgive Que Deus não pode simplesmente perdoar, because there is a principle of justice porque existe um princípio de justiça that even God must obey. que até Deus tem que obedecer. That's not true. Isso não é verdade.
God cannot simply forgive. Deus não pode simplesmente perdoar. Not because there's a principle of justice over him. Não porque há um princípio de justiça sobre ele. But because of the justice of his own person. Mas por causa da justiça da sua própria pessoa. God's attributes exist in perfect harmony. Os seus atributos existem em perfeita harmonia. He cannot demonstrate love at the expense of his justice. Ele não pode demonstrar amor a custo da sua justiça. His justice demanded your death. A sua justiça exigia a sua morte. In order to demonstrate love to you, a fim de mostrar amor para com você, he had to satisfy the demands of his own justice. Ele tinha que satisfazer as exigências da sua própria justiça. When Christ was on the cross, quando Cristo estava na cruz, he bore your sins. Ele carregou os seus pecados. He was crushed under God's wrath. Ele foi moído debaixo da ira de Deus. God's justice at that moment was satisfied completely. A justiça de Deus naquele momento foi perfeitamente satisfeita. For every sin you have ever committed, por cada pecado que você cometeu, for every sin that you commit today, para cada pecado que você comete hoje, for every sin committed in the future, para cada pecado que você ainda vai cometer, for the people of God, they have all been paid for. Para o povo de Deus, todos os pecados foram pagos. That is why on the cross Jesus cried out, "It is finished." É por isso que na cruz Jesus Cristo falou, está consumado. It's a term that means paid in full. É um termo que significa pago por completo. Justice is satisfied. A justiça está satisfeita. And now God can demonstrate his love toward you. E agora Deus pode demonstrar o amor dele para com você. He can declare you righteous. Ele pode declarar você justo. He can give you eternal life. Ele pode dar vida eterna para você. That's the gospel. Esse é o evangelho. And we know it's true. E a gente sabe que é verdadeiro. Because the third day God raised him from the dead. Porque no terceiro dia Deus o ressurgiu dentre os mortos. And he sits at the right hand of God. E ele está à destra de Deus. And he is the proof. E ele é a prova that sinners can be saved. De que pecadores podem ser salvos. Now let me ask you a question. Agora deixa eu fazer uma pergunta a você. Why do you tarry? Por que você está demorando? Why do you remain exposed to the wrath of God? Porque você permanece exposto à ira de Deus. Repent of your sins tonight. Arrependa-se do seu pecado hoje à noite. Run to Christ. Corra para Cristo. Trust in Christ. Confie em Cristo. Call upon Christ. Peça para Cristo socorrer você. Because he is mighty to save. Porque ele é poderoso para salvar. You say, I have done so much wickedness. Você tem que dizer, Senhor, eu fiz tanta coisa feia. Your wickedness is no match for the gospel. Mas as suas coisas feias, elas não são compatíveis com a força do evangelho. Save them all. Porque o evangelho é maior do que isso. Now, agora escute. last word. Última palavra. If you're a Christian, se você é cristão, why would you want anything else other than Jesus? Por que você desejaria qualquer outra coisa além de Jesus? Why would you go to churches that talk more about material prosperity and cars and houses than they do Jesus? Por que você iria para igrejas que falam mais sobre prosperidade material e casas e carros e roupas do que Jesus? This message I preach to you, essa mensagem que eu estou pregando a vocês, even though I am not that great a preacher, mesmo que eu não seja lá um grande pregador, but this message, essa mensagem, there are people here, I want you to know this. Eu tenho pessoas aqui, eu quero que você saiba disso. That could hear this message 24 hours a day. Que poderiam ouvir essa mensagem 24 horas por dia. And they would never be tired of it. E eles nunca se cansariam dessa mensagem. Do you want to know why? Sabe por quê? Because they've been born again. Porque eles nasceram de novo. Because this message is the message. Porque essa mensagem é a mensagem. And they don't want to hear anything lower. E eles não querem ouvir nada menos que isso. They want Jesus. Eles querem Jesus. Are you that way? Você é assim? Or are you a person who wants other things? Ou você é uma pessoa que quer outras coisas? And if you're a preacher, e se você é um pregador, what are you preaching? O que você está pregando? I listened to a preacher last week. Eu ouvi um pregador na semana passada. On YouTube. No YouTube.
This is what he was screaming over and over. Veja o que ele gritava de novo e de novo. Show me the money. Mostre-me o dinheiro. Open up the heavens, Lord, and show me the money. Senhor, abra os céus e mostre-me o dinheiro. Prosper your people. Faça o teu povo prosperar. He's a blasphemer. Ele é um blasfemo. He's a false prophet. Ele é um falso profeta. Because the true man of God Porque o verdadeiro homem de has Deus, caught a glimpse of Jesus. ele contemplou Jesus Cristo. And all he can say is E this: tudo que ele consegue dizer é o seguinte: show me Jesus. mostre-me Jesus. I want Jesus. Eu quero Jesus. To Christ. To Christ. A Cristo. To Christ. A Cristo. To Christ alone be the glory. A Cristo somente seja a glória. Christ alone. Cristo somente. There is no one like Jesus. Não há ninguém como Jesus. There is no one like Jesus. Não há ninguém como Jesus. There is no name that compares to Jesus. Não há nome que se compare ao de Jesus.